Boa noite, eu sou Lúcia Zanelli e bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Como é um trabalho de um psicólogo perante vítimas de violência ou de tragédias? Como é que esse trabalho é desenvolvido? E para explicar sobre isso, nós vamos falar com Luiz Picásio. Ele já é um antigo colaborador do blog Sintonia SP e ele vai explicar o trabalho dele, que inclusive ele esteve em Santa Catarina a semana passada para cuidar das pessoas, para as vítimas diretas e indiretas que aconteceu naquela escola. Então, o Luiz vai explicar direitinho como é que é o trabalho dele, como é que essas coisas funcionam, quanto tempo essas pessoas vão demorar para se recuperar. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Olá, Lúcia, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com você novamente. Então, Luiz, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o teu trabalho e como é que funciona o trabalho dos psicólogos, né, psiquiatras, que trabalham com as vítimas, diretas e indiretas, ou de violência ou de tragédias, como enchentes e etc. Olha, Lúcia, existem dois tipos de trabalho, né? A maioria dos psicólogos, aqui pelo menos no nosso país, e na maioria dos países, acaba fazendo um trabalho no consultório, um trabalho clínico, depois da tragédia, né? Então, eles esperam as vítimas marcarem consultas com seus psicólogos ou serem encaminhadas, e aí tem alguns serviços que prestam esse serviço, algumas faculdades que oferecem esse tipo de serviço de apoio ao luto, a perdas, né? O meu trabalho é um pouquinho diferente, porque eu comecei a desenvolver esse trabalho em 2007, no acidente das obras do metrô, dentro da tragédia, né? O acidente levou praticamente 5 dias para ser concluído, para serem tirados sobreviventes, e eu fiquei 5 noites com todas as vítimas do acidente lá. Então foi um trabalho bem diferente, que me fez pensar nessa necessidade do atendimento psicológico dentro da tragédia e não fora da tragédia. E aí todos os trabalhos que eu faço hoje é dentro da tragédia, na hora que está acontecendo a tragédia com as vítimas, né? Vítimas, professores, moradores, aí vai desde um assalto a banco, tentativas de Uhum. suicídio em prédio, enfim, acidentes em estrada. Quando eu posso ajudar, eu faço um trabalho dentro do acidente. Faz toda a diferença depois, posteriormente, isso para a pessoa. Você diz que faz toda a diferença. Que diferença que faz? Então, na verdade, quando a pessoa recebe os primeiros atendimentos, né, assim como o atendimento médico, quando ela recebe o atendimento psicológico na tragédia, quando acabou de acontecer um atropelamento, um acidente, e a gente entra com técnicas de controle fisiológico e mental, a gente consegue minimizar muito danos como estresse pós-traumático, fobias, síndrome do pânico, até fibromialgias mesmo, né? Algumas doenças relacionadas à parte aí imunológica que são acometidas também pela parte psicológica, que pioram muito o quadro, a gente acaba tendo um benefício muito grande com todas essas patologias. As- Praticamente a- quase zero a possibilidade de ter, ou se a pessoa tem, é muito pequena e ela consegue lidar com isso. A síndrome do estresse pós-traumático, ela pode aparecer depois de quanto tempo? Olha, em geral, ela pode aparecer até depois de 6 meses do Nossa, demora ocorrido. tudo isso? Demora. A pessoa pensa que, eu estou bem, né? Uma semana eu não procurei nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, e às vezes depois de 5 meses, 4 meses, ela começa a ter alterações de humor, alterações de alimentação no apetite, perda do apetite, ou comer muito, alterações no humor, muita irritabilidade, dificuldades para trabalhar, dificuldades de memória, concentração, atenção, foco. Ela pode até 6 meses depois. Nossa, e você foi para Santa Catarina, né? E como Na é que tá o verdade, pessoal lá? eu ainda não fui a Santa Catarina na creche. A gente está negociando a minha ida para lá. Eu fiz uma palestra para 150 professores, mais ou menos, que estavam dentro de casa, e alguns familiares parece que viram também dos seus lares, né? A prefeitura, desde que aconteceu a tragédia, teve um papel fundamental, né? Porque teve um apoio assim incondicional.
sabe, de profissionais, da própria população. Então, eles estão revitalizando toda a creche com o apoio da própria população. E aí eles viabilizaram, né, uma palestra para mim, que foi feita essa semana, e eu tive contato já com algumas pessoas aí relacionadas aos parentes que faleceram. Você já fez trabalho com a imprensa que cobre esse tipo de tragédia? Olha, Lúcia, eu sempre encontro muita dificuldade, para ser sincero, né? E é muito cansativo e é muito triste, porque eu tenho que ouvir, como eu vi hoje, de um profissional, que eu estou em alta, né? Eu estou em alta porque eu estou em todas as mídias. Isso me dói profundamente, né? Porque falar que uma pessoa está em alta, porque crianças foram mortas, porque professoras foram mortas, porque pessoas foram soterradas, porque pessoas foram queimadas dentro de um avião, isso me machuca de uma forma absurda como ser humano, além de psicólogo. E a gente tem que ouvir. Todas as tragédias eu ouço esse tipo de coisa, né? Belo marketing. É a minha primeira tragédia, um grande profissional me falou isso. Belo marketing, vi você no Jornal Nacional. Quer dizer, eu estava 5 noites sem dormir, né? Comendo pão com queijo, atendendo no chão, na chuva, na garoa, no frio, né? E eu sempre me coloco muito mais como ser humano do que como psicólogo, sempre. Né? Eu acho que todo mundo me pergunta qual a primeira coisa que eu falo numa tragédia. E eu acho que eu aprendi que a gente tem muito mais a ouvir do que a falar nesse momento. Né? Não existe um conselho que tire a dor. Existe um aperto de mão, existe um ombro amigo, existe pegar uma água, oferecer uma cadeira, tá do lado disponível para escutar. Então, ouvir esse tipo de coisa é meio complicado. E nas tragédias, Lúcia, existe uma coisa muito engraçada que acho que eu comentei com você. Eu tenho um critério pessoal que eu adotei com o meu aprendizado em tragédias. Que, qual é ele? Eu não falo de tragédias passadas que eu trabalhei. Por quê? Eu penso na minha vida que se eu for colecionar todas as tragédias, todas as tentativas de suicídio, todos os acidentes que eu já socorri, primeiro que eu não lembro. Estou sendo muito honesto, eu não lembro. Segundo, que eu coleciono coisas boas. Eu coleciono respirar bem, comer bem, ter bons amigos, né? Amar família, amar o meu próximo. Isso eu coleciono. Estudar, né? Reconhecer os meus erros, tentar acordar pensando em ser uma pessoa melhor. Agora, eu jamais vou acordar colecionando tragédias, né? Me sentindo o expert em tragédias. Sim, Isso não sim. existe. Então, eu criei um sistema para mim que os jornalistas não entendem. Você entende, você me acolheu de uma forma gigantesca, porque eu sempre peço, poxa, cite que eu trabalho em várias tragédias, que eu trabalhei em quase todas as tragédias, mas não fique colocando grife na tragédia, né? Ah, essa, aquela, porque dá a impressão que isso torna alguém melhor do que os outros, ou que eu sou mais capacitado do que os outros, isso não é verdade. Você Não, me eu conhece? tô, eu tô falando isso para você porque eu cobri 4 tragédias muito grandes. A primeira foi São Luís do Paraitinga, e quando eu cheguei na cidade, eu conheci a cidade de São Luís, a terra das marchinhas, a terra do carnaval. Quando eu cheguei lá em 2010, eu tive a sensação, eu nunca tinha visto, que tinha caído uma bomba na cidade. A cidade estava literalmente no chão, porque ela tinha sofrido uma enchente e caiu tudo. Então, agora você E eu, imagina se durante. nesse momento você estaria preocupada com marketing, né? Com o seu marketing É, de jornal. É a última coisa que alguém pensa dentro de uma tragédia, ou com uma vida humana na mão, numa janela de um prédio, é que é, você vai ter em capa de revista ou capa do Jornal Nacional, né? é muito complicado isso, porque eu acabei ficando lá quase 2 anos. E a cidade, por ser muito pequena, e como a gente faz, nós éramos uma equipe, nós fazíamos o Jornal da Reconstrução. Então, eu vi a cidade do chão, a cidade ser reconstruída. E eu lembro que quando a capela de Santa Cecília ficou em pé, eu entrei na igreja.
e eu chorei de emoção. Não tem preço que pague, né, Lúcia? Não tem. E depois eu fiz Ipioca. Essa foi a pior, porque teve mortes, né? Foi duro entrevistar os bombeiros, que são pessoas que já são É. Eu sempre atendo treinadas. bombeiros e policiais e Eles me dá um prazer muito grande eu vi um atendê-los homem dentro da quase 2 metros tragédia, entende? chorando na minha frente. Então, assim, é por isso que eu te falo, eu acho que seria interessante trabalhar com a imprensa, porque nós, no calor do momento, você está ali trabalhando, você tem a pressão de todos os lados, você tem que ouvir tudo, você tem que filmar, você tem que gravar, você tem tudo, e ainda você tem que botar isso no papel. Só que depois que passa, nós também temos uma espécie de estresse pós-traumático que Você ninguém viveu fala. isso, né? Eu nunca tive, na verdade, Lúcia, foi interessante você tocar nesse assunto, porque eu nunca tinha percebido isso, né? Eu nunca tive nenhum problema com a imprensa dentro da tragédia. Nenhum. Pelo contrário. Todos sempre me respeitaram muito. Eu falava, olha, daqui a pouquinho eu falo, né, daqui a pouquinho eu gravo, agora não dá, espere um pouquinho que assim que der eu vou aí até vocês. Nunca tive problema dentro da tragédia, mas eu sempre tenho fora com essa questão de querer elencar as tragédias que eu participei. E eu não coleciono, porque se eu fosse falar de tudo, eu não foco só em tragédia, né? Eu foco em Imagina. sofrimento humano. Então, eu sempre penso isso. A minha vida é trabalhar com soluções, não com problema, né? Eu não ouço problemas o dia inteiro. Eu estou focado nas soluções. Então, eu acordo feliz e durmo muito feliz e leve, porque eu sei que eu melhorei a vida de muitas pessoas, inclusive das que participaram de tragédias. O meu foco é solução, é a leveza. Não, tem que ser assim mesmo, né? Agora, assim, eu estou lendo um livro muito interessante que se chama O Segredo da Guerra, que é a história de um correspondente de guerra norte-americano que viveu todas essas guerras, no Afeganistão, a Síria e tal. E ele falou que um dia ele encontrou com um repórter mais velho e falou assim para ele: Você vai levar isso para a sua vida. E ele achou que, imagina, no calor dos fatos, ele não ia assimilar. Passados 5 anos, esse homem começou a ter estresse pós-traumático. Na E nesse verdade, ele livro pode ele acontecer, relata não é tão isso. comum, não é tão comum, mas ele pode aparecer depois de 1 ano, de 2 anos, pode, né? E aí afeta sono, humor, alimentação, sexualidade, afeta o ser humano como um todo, né? Por isso que eu percebo que atuando dentro da tragédia, eu consigo ter um resultado muito interessante, né? Até porque eu não tenho contato com todas as vítimas que eu já ajudei, né, dentro de uma Uhum. tragédia. A gente, infelizmente ou felizmente, perde contato. Muitas delas eu sei ainda algumas coisas. E aí eu soube de algumas que eu acompanho que estão bem e falam, nossa, fez toda a diferença você me atender na hora. E aí isso inclui também acidentes de estrada, Sim. atropelamento, pessoas até de bairro que eu atendo, né? Quando estão muito nervosas, eu acabo ajudando um pouco e a organizar essa parte psíquica junto com policiais, com os bombeiros, com a população que também vem em cima. Hoje em dia todo mundo quer ser repórter, né? Todo mundo pega o celular, a pessoa está lá toda mal de um atropelamento, as outras estão com o celular na cara dela filmando, sei lá, É um para mandar para absurdo mãe, isso. para o tio, para o É avô. um absurdo. A gente tem uma vida muito exposta, né? Infelizmente. E por outro lado, Luciano, eu não me sinto no direito de negar o meu trabalho e falar não vou falar para a imprensa, até porque sou um dos poucos que fazem esse trabalho dentro da tragédia, porque eu acho que é um direito social, né? Para que as pessoas aprendam a fazer esse tipo de trabalho, para que esse tipo de trabalho cresça também, para que um dia as universidades coloquem isso, que é um pedido meu de tantos anos, como disciplina dentro de uma faculdade. Atendimento Uhum. psicológico em situações de tragédia, né? Nós teríamos que ter, tanto para medicina, nós temos medicina de urgência, mas é diferente de uma tragédia também, né? E o atendimento psicológico
deveria ter em situações de tragédia e crises também, né? Um dia vai ter, espero. Eu espero, porque é fundamental, Luiz. Você não pode imaginar. Você É. sabe E aí, disso, você está eu dentro acho que eu tenho disso, a você obrigação sabe. de dar entrevista É para falar muito, como o trabalho está sendo feito. é muito difícil. Por que, agora, a minha pergunta que fica para você é assim: por que esse atendimento não é feito imediatamente? Então, porque a Por que, maioria que dos... vocês não estão dentro dos hospitais? Não, em geral, Lúcia, existe nos hospitais, né, psicólogos dentro de cada equipe médica, geralmente, né, e aí principalmente os hospitais e escolas, e os grandes hospitais partem do princípio que eles não têm, a maioria, psicólogos dentro da equipe, muitos deles, não vou citar nome, porque as pessoas são muito bem de vida e têm os seus psicólogos particulares. Então, eles acreditam que no momento de internação a pessoa chame o psicólogo particular dela. Eu mesmo quis implementar alguns serviços de psicologia em grandes hospitais aqui e a resposta era não, obrigado. Os nossos pacientes buscam profissionais pessoais aí, né, quando necessitam. Agora, dentro das universidades, por exemplo, na Unifesp, onde eu trabalhei muitos anos, quase 25 anos, sim, tem todos os departamentos quase têm psicólogos, é um trabalho que é realizado de uma forma impecável, assim como o HC, né, e outras universidades aqui do nosso país tem, e na medicina de urgência também tem. Né? Também tem psicólogos que fazem acompanhamento. Eu mesmo cheguei a trabalhar na medicina de urgência aqui na Unifesp, que é o nosso Hospital São Paulo, trabalhava em 3 UTIs, e era um trabalho primoroso e é feito de forma primorosa. Quando eu aceitei o trabalho, eu aceitei com uma condição, que eu atendesse residentes, médicos, familiares e enfermagem. E aí, e Porque o pacientes. pessoal que está na frente, né? O E o pessoal que trabalho está era na feito de frente. uma forma muito interessante, tanto com a enfermagem quanto com os residentes, que eu gostava muito de atender. Então, tem muitos lugares que fazem. Agora, dentro da tragédia mesmo, Lúcia, é um pouco difícil quem faça. Né? E aí, veja bem, alguns psicólogos se apresentam para que eu indique, para que eles possam ir na tragédia. Só que também é meio complicado eu indicar, porque eu não conheço esses profissionais. Né? Então, eu sempre peço que eles façam contato com a prefeitura, com o metrô, com o órgão que está capacitando, para que esse órgão gerencie os profissionais. Eu falo, olha, eu posso colaborar com a minha experiência na coordenação, mas eu montar uma equipe é muito Não. complicado, porque veja bem, eu vou saber o que é que esse psicólogo, qual a abordagem que ele trabalha, qual a crença espiritual dele, né? Olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo numa tragédia. Uma psicóloga que eu não conhecia numa tragédia se apresentou na tragédia e falou, sou psicóloga, posso te dar uma mão? Eu falei, posso. Creia, ela foi vender, eu não vou falar o nome do produto, mas ela levou um catálogo de suplementos alimentares e ela vendeu dentro da tragédia suplementos alimentares. Você E está aí vieram me brincando? perguntar, por Deus, e aí vieram me perguntar assim, doutor, mas isso inclui, né, o trabalho de vocês, é para a gente tomar mesmo esses shakes? Eu falei, que shake? Ela falou, não, porque ela indicou, falou que é muito bom, né? Porque já que eu estou na tragédia, eu precisaria tomar shakes. E ela aproveitou e vendeu, não vou falar o nome da empresa aqui para fazer propaganda gratuita, mas eu fiquei muito bravo com a psicóloga. Eu falei, você tem 3 minutos para deixar a tragédia, senão a sua vida vai virar uma tragédia. Isso não é nada ético, né? E olha, Lúcia, eram pessoas muito pobres que se endividaram com cheques para comprar os suplementos achando que eles teriam que tomar aquilo no momento da tragédia. Então, daí para frente eu falo, olha, posso ajudar, mas converse com os responsáveis pela tragédia. Eu estou colaborando, né? Eu não tenho uma ONG. Se eu tivesse, eu já teria uns profissionais selecionados para isso, mas não é o caso. Nessa primeira que você atendeu, que foi do metrô, Uhum. como é que você foi parar lá? Eu sou ator, né? Há 40 anos, como você sabe, eu fazia um espetáculo aqui em São Paulo e no camarim a gente tinha uma televisãozinha e antes de entrar em cena eu estava me trocando, me arrumando e vendo as reportagens, né? E eu fiquei profundamente mexido, né?
com aquilo. E aí quando eu saí, fiz a apresentação o tempo todo pensando nas pessoas que estavam sofrendo. Quando eu saí de lá, eu liguei para a polícia militar e falei, olha, eu sou psicólogo da Universidade Federal, especialista em ansiedade e depressão, e eu queria saber se eu poderia ir para lá ajudar um pouco. E aí, para minha surpresa, o policial falou com todo o prazer do mundo. Eu falei, eu não sei chegar. E ele falou, você está de carro? Eu falei, tô, a gente vai te guiando pelo celular. Quando eu cheguei lá, ele já tinha autorizado a entrada do meu carro, passado a placa, e aí eu pensei que era uma coisa pequena, né? E não, foi crescendo, 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 e eu chegava lá, ficava das 8 da noite às 8 da manhã, saía às 8 da manhã e ia trabalhar o dia inteiro no hospital e no consultório, e à noite eu voltava para lá, fiquei 5 noites lá. Nossa, E eles mesmos se complicado. organizavam, eu chegava lá, tinha uma fila organizadíssima já, quem era o primeiro, quem era o segundo, tinha uma grávida envolvida, tinha uma grávida envolvida, não sei se você lembra, né? Eu acabei dando o acompanhamento dela até ela ter o nenezinho, e acompanhei ela até o nenê nascer no hospital, estava junto nesse momento, depois de um mês. Que legal. Escuta, Luiz, eu queria te fazer uma pergunta. Vocês psicólogos, vocês ouvem o dia inteiro, é uma curiosidade minha, ouvem o problema dos outros. Vocês têm alguém que faça acompanhamento psicológico para vocês? Sim, na verdade, o que se prioriza é que todo psicólogo faça terapia ou que tenha feito durante longos e longos anos, né? Eu, na verdade, venho de uma família, minha mãe era psicóloga, pedagoga, né? Pianista, pioneira da pedagogia holística no Brasil, e eu faço terapia desde os meus 15 anos de idade. Então, eu tive alguns terapeutas, e meu último terapeuta eu fiquei mais de 20 anos com ele, e depois viramos colegas de universidades, viramos colegas de congressos, aí ficou um pouco difícil a nossa terapia, porque a gente ficou dando aula junto, amigos de pós-graduação, mas aí quando já não dá mais. Mas sim, a gente sempre tem que ter alguém para recorrer no momento de emergência, e as nossas válvulas de escape, né, Lúcia? Eu tenho o Kung Fu, que eu gosto muito, que eu pratico, toco sax quando posso, pinto uma tela. Eu tenho as minhas válvulas de escape, né? É muito bom que todo mundo tenha as suas, né? Além da terapia. A terapia é uma delas. É bom que a gente tenha várias, né? A gente tem que ter, porque senão a gente explode. Você tem Luiz, algum agora hobby? eu queria que você falasse um pouquinho sobre psicologia e neurociência. Então, na verdade, a psicologia avançou, principalmente muito dentro das universidades, né? Das universidades públicas, principalmente, com o avanço da terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia na qual eu trabalho, que ela é extremamente científica. Então, tudo aquilo que a gente trabalha é comprovado cientificamente. Então, a medicina comportamental, que é a minha especialidade, é a união de todos os tipos de psicologia, bioquímica, farmacologia, medicina, distúrbios de sono, alimentação. Então, a gente entende a medicina do comportamento, todas as áreas, né, biopsicossociais, que influem no funcionamento desse indivíduo. E o que é interessante para nós psicólogos? Nós temos ferramentas dentro do nosso trabalho que são da neurociência. Por exemplo, biofeedback e neurofeedback. Né? O biofeedback nada mais é do que um feedback daquilo que a gente está promovendo de alteração no paciente mental, como meditação, como respiração. A gente consegue ter na hora um feedback da temperatura corpórea dele, batimento cardíaco, pressão arterial. Então, a medicina e a psicologia se unem para comprovar cientificamente aspectos que a gente não vê tão facilmente no cérebro da pessoa. Por exemplo, biofeedbacks que para trabalhar com déficit de atenção. Por exemplo, é um balãozinho voando. Quando a criança foca, o balãozinho voa. Ela perdeu o foco, o balãozinho para. A gente consegue ver quanto tempo o balãozinho voou, quanto tempo o balãozinho parou. Né? Então, hoje, a psicologia não foca mais em ficar ouvindo problemas, como há muitos anos atrás, e por isso é uma terapia muito demorada. Eu não estou questionando aqui a terapia de autoconhecimento, é outro objetivo. Né? Quem quer fazer autoanálise, aí o objetivo é outro. Mas, para se tratar,
pânico, fobia, estresse pós-traumático, um transtorno de humor, um transtorno de personalidade, a pessoa tem que ter um tempo mais rápido. Por quê? Porque ela está sofrendo muito, né? Se ela tem uma fobia, ela precisa tomar um avião depois de 1 mês e meio, não dá para eu ficar autoconhecendo a pessoa, Não dá. o avião dela vai partir, ela não vai entrar. A gente precisa focar na redução do sintoma, reduzimos o sintoma, depois que ela voltar do congresso, a gente faz o autoconhecimento. E aí a gente aprofunda, como chamam terapias profundas. A terapia cognitivo-comportamental também aprofunda. E a terapia junguiana, o que que é? Todo mundo fala do Jung. Então, na verdade, a terapia junguiana é mais um tipo de terapia, mais um tipo de abordagem de terapia, onde eles trabalham com arquétipos, né, com as questões de arquétipos e inconsciente coletivo. Né? Não é minha abordagem, mas o Jung coloca aí a questão da importância do inconsciente coletivo. O que é isso? Que os cérebros são mais ou menos interligados, né? Já que o pensamento é uma emoção. Então, quando uma pessoa pensa, ela tá tendo uma ideia, ela está fazendo uma invenção num país. Isso é muito comum a gente que faz mestrado e doutorado, né? Porque a gente quebra a cabeça e fala assim, ninguém no mundo está pesquisando isso, né? É verdade. A origem da bolinha branca no tatu bolinha do Himalaia. E aí a gente coloca no Google, naquele mesmo dia tem alguém na Suécia. Você fala, caramba, como que ela foi pensar no tatu bolinha branco do Himalaia, né? Pois ela pensou. É. Então o Jung compreendia que sempre tem alguns aspectos que interligam, né? E aí eles trabalham com vários tipos de arquétipo. O consultório de um terapeuta junguiano é muito interessante porque tem muitos brinquedos, muitos bonequinhos. Para quem gosta do lado criança, é muito interessante. Nós temos a Gestalt terapia, que é muito interessante também, que é uma abordagem alemã. Né? Gestalt significa fechar, a Gestalt significa fechar o todo, entender aquilo que estava em aberto. Né? Quando a gente fala fechou a Gestalt, fechei, entendi o porquê as coisas funcionam daquele jeito. Mais ou menos por aí. Me perdoem os gestaltistas se fui muito simplório na resposta. Mas tem a verdade. Não, porque as pessoas falam tanto em eu sou junguiana, e o freudiano, existe ainda? O freudiano clássico? Ainda é bom. Existe ainda, é bom. Existe, né? Na verdade, os psicanalistas também, existem ainda os ortodoxos, mas acho que em menor número, porque a maioria foi atrás aí também de estudos complementares, né? Para que se possa trabalhar hoje a psicanálise, o aprofundar a terapia, mas oferecendo aí certas condições de aliviar sintomas, que não era a ideia do Freud, né? A ideia do Freud para ele, naquela época, né? Se você nasceu com uma tendência a ser muito ansioso, você ia morrer com essa tendência muito ansiosa, né? Mais ou menos por aí. Né? Talvez depois de muitos anos, 20 anos de terapia, aí poderia melhorar um pouquinho, não sei, talvez, mas não, a maioria faz um trabalho muito interessante e também pesquisa neurociência, e as pessoas vão adequando, né, Lúcia, aquilo que o mundo precisa. Tem a terapia rogeriana, focada na pessoa, né, centrada no cliente, tem a reichiana, que trabalha com a parte corporal, Lacan, que é muito interessante, que às vezes interrompe uma sessão de terapia em 2 minutos, 3 minutos. A sessão dura 1 hora, porque ele parte do seguinte princípio, se em 2 ou 3 minutos, isso alguns terapeutas fazem, nem todos, né? Hoje em dia poucos fazem, até porque a hora de uma terapia é cara, né? Mas eles acreditavam que se você cumpriu aquele ponto na terapia, que de uma certa forma tem razão, que é o ponto máximo que você deveria chegar, se você perder isso, você vai voltar a se perder, voltar a falar de coisas que não têm importância. Então eles acham que quando você chega num ponto top da terapia, que é o ponto máximo que você deveria ter de cognição, é importante que você pare e vá embora, para que você fique com aquilo na cabeça e vá repensar e não fique simplesmente usando o tempo dos 50 minutos. Mas tem muitos pacientes que falam, como assim acabou em 10 minutos? Não é 50 minutos? E alguns falam, seu tempo acabou, era isso, até a próxima consulta. São E abordagens. agora nós vamos falar de um colega famoso seu, o analista de Bagé, lembra dele? Lembro dele. Fez muito sucesso no teatro, né? Fez muito sucesso.
E você Ele vê era como... não, olha, ele era muito engraçado, porque ele simplesmente resolvia as coisas praticamente batendo no paciente, né? E na verdade, Lúcia, eu acho que todo mundo tem muita fantasia, né, a respeito da relação terapêutica, né? Todo mundo tem fantasias, né? Sempre me perguntam, né? Ah, é verdade que as pacientes se apaixonam pelos psicólogos? Isso é uma pergunta que todo mundo sempre me faz, Isso né? é verdade, é verdade. Pois é, então. Eu acho que existe, como existe com o professor, né? Eu acho que tem as alunas que se apaixonam pelo professor por idealizar uma imagem, né? Algo idealizado, né? E quando a pessoa chega no consultório, em geral, ela está fragilizada. Em geral, você está equilibrado. Deveria estar. Se não estivesse, era bom que não trabalhasse, né? Supõe-se que o psicólogo está apto a atender naquele dia, senão não deveria estar lá. Então, ou seja, uma pessoa que está receptiva para te acolher, para te amparar, para te ouvir. E aí as pessoas confundem, né? Achando que você não tem defeito, que você é aquele ser angelical, tranquilo e calmo, que ouve tudo tranquilamente, serenamente, né? E não é verdade, né? Todos os homens, por exemplo, eu brinco, é uma brincadeira isso, né? Que quando a mulher fala, posso só dar uma passadinha no shopping? E depois de 2 horas ela para de loja em loja, eu falo, meu amigo, todos os homens têm que aprender que uma passadinha no shopping não leva menos de 2 horas, entendeu? Então, até o psicólogo, às vezes, se esquece disso, né? Nós não somos É, perfeitos, né? eu queria, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre esses casos que estão acontecendo, mas nós vamos falar no geral, tá? Está tendo muito caso de violência, né? O caso dessa escola que entraram lá e mataram as crianças. Depois teve um caso na Rússia também, que atacam as escolas. Por que está tendo tanto. Por que os jovens são tão influenciáveis pelas redes sociais e chegam a fazer essas barbaridades? O Olha, que Lucia, leva? hoje em dia é comprovado uma questão. O nosso cérebro, ele não é bidimensional, ele é tridimensional. O jovem tirou uma parte e fica só no bidimensional, ele e a tela do computador. Então são jovens, em geral, com uma dificuldade muito grande de tolerância à frustração, uma baixa tolerância à frustração. A questão do afeto fica muito comprometida também, porque é muito fácil desenvolver relações afetivas no computador, na internet, no Facebook, onde tudo é família Doriana, tudo é família perfeita, Assim, né? Mas no dia a dia não é assim que funciona, né? O nosso pai tem defeito, a mãe tem defeito, a irmã tem defeito, e aí a gente sai desse mundo imaginário para o mundo real. Então, hoje é comprovado que os jovens já apresentam QI inferior ao dos pais. Então, ele tem um acesso gigantesco às mídias sociais, mas o QI dele já está inferior. Porque antigamente o jovem lia, brincava, corria no chão, carrinho de rolemã, boneca de pano, as brincadeiras de grupo de meninos, as brincadeiras de grupo de meninas e as brincadeiras de grupo que envolviam os dois, né? O famoso beijo, abraço, aperto de mão, que eu adorava essa brincadeira, não né? era só você, não. Não é? Era uma Era oportunidade da ótimo. gente, né? Beijar a menina mais bonita do bairro, né? Aí se perdeu muito, né, Lúcia? Entende? O jovem fica o tempo todo no computador, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. E isso começou na época das grandes TVs, que a televisão começou a aumentar de tamanho, em que a creche, a cuidadora da escola virou o programa de televisão, né? Então a mãe É. deixava lá a criança na frente da televisão e ficava, tá, ela tá 2, 3 horas sem pedir nada, achando que isso era bom, né? E aí também a mãe esquecia, às vezes, de alimentar, de levar um lanche, de falar, olha, vamos parar de assistir a sua novelinha aí da tarde, porque tem que tomar um lanche, ou vamos conversar, ou vamos passear. Então, esse querer facilitar, querer cortar caminho, olha, tem um gatinho lindo aí do seu lado. É, a minha gatinha linda, brava. É bravo? Como ela Ela é chama? brava. Ela é Como ela brava. chama? Como ela Ela, chama? Penny,
Bem, então, Lúcia, todas as vezes que nós queremos encurtar um caminho, pegar um atalho, eu acredito, já dizia minha mãe pedagoga, filho, cuidado com os atalhos, eles custam muito caro na vida da gente. Tudo que você for fazer, faça o melhor, entendeu? Se uma faculdade é 4 anos, a outra é 1 ano, faça de 4. Ninguém consegue passar de 4 em 1 ano, ninguém faz milagre. Né? Procure a melhor faculdade, procure o melhor hospital para trabalhar, procure o melhor congresso. Não vá naquele que é mais rápido, vai naquele direito, é mais caro, mas faça o melhor. E quando a gente É. pega atalho, tem essas roubadas de vida. A gente acha que vai minimizar e o preço sai muito alto, né, Lúcia? E antigamente, só para fechar a sua pergunta, todo mundo lidava com uma selva real, tá? A nossa relação de luta ou fuga, ou de se fingir de morto, era para lidar com uma selva real, nos primórdios. Hoje, esta selva passou a pertencer dentro do imaginário de cada um. Ela está dentro do cérebro de cada um. E todo mundo porta dentro de si uma fera, um leão ou algum outro animal que goste, que precisa ser domado. E a escola não consegue, às vezes, ensinar a domar esse leão, os pais perderam o controle de domar esse leão, e o jovem também não doma esse leão. É, E aí aí acaba acontece. dando essas coisas, né, Luiz? Acaba dando esses problemas todos. Todo Porque mundo tem assim, que essa nem, selva para domar dentro de si. então, que nem teve essa morte estúpida desse MC, né? As pessoas estavam, você acredita, até esse, tinha um jornal falando hoje, que tinha gente que postou o corpo do rapaz naquele estado, que o cara caiu do quinto andar. É, acredito. Teve uma que ela foi postando, ela foi filmando aquilo Isso ao vivo, a aconteceu, queda da... isso aconteceu com uma Depois criança em filmou Santa ele no Catarina chão. também, infelizmente. Sabe, Luiz, eu acho assim que agora não tem mais aquela coisa da sua intimidade. Você tá perdido, É, sabe? todo Você mundo, não de uma tem mais certa forma, aquela é pessoa coisa pública, do né? limite do outro. Uhum. É, eu concordo, né? Por isso que eu acredito, Lúcia, que a gente tem que resgatar, como dizia Freud, Freud não, desculpa, Sócrates, e Sócrates estava certíssimo na época que ele escreveu isso, nós devemos nos preocupar com os aspectos imutáveis da vida, e não com os mutáveis, né? Os imutáveis é valor, caráter, né? O resto é mutável, né? Tudo muda. O emprego que a gente tem, o bairro que a gente mora, a cidade que a gente Ah, mora. sim, tudo muda, Agora, o Luiz. mutável, os valores imutáveis, esses ficam para toda uma vida. Esse não tem celular que, entendeu? Que de 1 em 1 ano tem que comprar um celular novo, um carro novo, uma marca nova. Antigamente era calça nova, era a marca de cigarro que era chique fumar, que era bonito fumar, na época do cinema, na época, né, dos filmes de Hollywood. Então mudou muito. Hoje o homem percebe, não, não é legal. Fumar não é chique fumar, né? Quem fuma, fuma por uma necessidade, precisa de um tratamento, mas não é chique fumar, não é charmoso fumar. Mas antigamente as imagens se vinculavam, né? Um homem charmoso pegava um cigarro, um baita carro, né? E ainda pessoas usam, né? Um bom celular para chamar atenção, né? Uma moto tem que fazer barulho para chamar a atenção de quem está do lado, né? Não basta andar numa moto bonita, tem que fazer barulho, né? Para chamar atenção e mostrar que você está na moto. Então, Luiz, agora vamos falar um pouquinho das redes sociais, né? Assim, nessas questões de... Eu lembro que em 2010, eu lembro bem de uma pessoa lá em São Luís, que ele falava assim, eu não aguento mais ligar a televisão e ver a igreja matriz cair. Aquela cena da igreja matriz caindo de São Luís, até hoje você põe no YouTube, você acha isso. Então, parece que a cidade se resumia àquilo. E foi muita reclamação que eu recebi como repórter dos meus colegas, que eles só mostravam essa cena e que dificilmente estavam mostrando o trabalho que a cidade estava sendo construída. Pois é, então. Então, o que você acha de ficar se repetindo determinadas coisas nas redes sociais? Olha, Como é que você Lúcia, vê isso?
no meu atendimento agora lá em Santa Catarina, né, pelo acolhimento que eu tive, foi uma das primeiras coisas que eu coloquei para eles, né? A cidade sempre foi uma cidade pacata, tranquila, É? Pequena, cheirosa, né? pequena, 9 mil e poucos habitantes, né? Uma cidade de origem alemã, pessoas queridas, pessoas amáveis, pessoas que estudam, pessoas que leem, que se amam, né? Que amam suas famílias. Eu falei, vamos virar essa página, né? Claro que fica a lembrança, né? Não tem como apagar, não tem como esquecer, mas tem como não ficar regando isso todos os dias. Sim. Vamos pegar um jardim da reconstrução, como está sendo feito. Hoje eu postei no meu Facebook, no meu Instagram, né, a creche que está sendo revitalizada aí com o apoio da prefeitura, com o apoio É, eu da vi. cidade, né? Enfim, pessoas muito focadas no bem. E é isso que a cidade tem que pensar agora, né? Em voltar a ser uma cidade feliz e não ficar na mão de um garoto de 18 anos de idade, né, perverso ou sociopata. Não, a cidade não é isso, né? E isso é uma mancha na cidade. E a gente tem que deixar do tamanho, reduzi-la ao tamanho de uma mancha, né? Perto de tudo que é bom na cidade. Claro. E por todas as Agora, tragédias eu concordo com você plenamente. agora me fala uma coisa, Luiz. Um pai e uma mãe não vê quando o seu filho está esquisito? Então, Lúcia, ótima pergunta. Eu trabalhei um tempo no Hospital Psiquiátrico da Santa Casa, na época que eu também já era da Unifesp, né? O Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Santa Casa, que hoje quem cuida é a Unifesp. Na época que eu trabalhei era a Santa Casa, e chama CAISME. E eu passava por todos os setores, né? Infantil, adulto e geriatria. Mas a minha especialização é adolescente, adulto e geriatria. Eu não trabalho com crianças, mas Uhum. lá eu tinha que trabalhar. E nós, em trabalho em equipe, quando nós falávamos para um pai de uma criança de 7, 8 anos de idade, que matava um peixinho com a mão para ver o sangue, isso é comum em todos, eu falo a gente, mas todos os hospitais psiquiátricos passam por isso e trabalham com crianças. Quando você fala para os pais que não é comum, entende? Que é uma patologia, colocar um gato no micro-ondas para ver o gato estourar e ter prazer nisso, em geral os pais recusam, né? Acham que é da idade. Ah, ele fez para chamar atenção. Ah, ele está meio carente, quis chamar a atenção do irmãozinho. Mas, gente, não tem nada a ver. Né? Uma perversão, uma sociopatia, ela é muito clara desde pequeno. Né? Não é simplesmente chamar a atenção. É muito diferente de um adolescente se cortar para chamar a atenção, se Aham. mutilar para fazer um outro tipo de transtorno, né? Seja borderline, ou seja um transtorno bipolar, é um caminho muito diferente. E assim é o garoto lá de Santa Catarina, né? Ele já dava indícios desde pequeno que era um garoto bem diferente, fazia coisas bem diferentes. E aí a gente tem que ficar atento, né? Porque isso, a sociopatia não tem cura, né? Não é uma coisa que vai lá Não fazer um tem tratamento. cura. O Não, sociopata não tem cura? uma vez que ele tem isso, ele não tem. Aí envolvem alguns aspectos, aí algumas alterações, né? Cognitivas, algumas alterações hormonais, né? Que estão relacionadas aí a cortisol, serotonina, e também algumas alterações aí no sistema límbico, né? Ele tem alterações realmente no sistema límbico, que são das emoções, que é aquilo que realmente gera empatia. Eles têm uma falha nesses aspectos e vão ter sempre. Né? Todas as vezes que saírem. Eu não sei se você lembra da época, mas eu cheguei a atender o maníaco do parque, quando ele foi Lembro. preso. E não tem como. Se ele sair, ele mata Vai. novamente. Né? E para as pessoas que convivem, Lúcia, as pessoas não têm esse registro, entende? Para a mãe do maníaco do parque, ele era o melhor filho do mundo, entende? Para ela, ele era o melhor filho do mundo. Então é difícil para o Sim, pai para ela entender. ele não fazia nada. Em geral acontece isso, né? Esse discurso. O senhor acredita que para mim ele é o melhor filho do mundo? Sim, eu acredito. Para você, né? Para a senhora, mas para as outras mulheres, não. E aí Agora que me não fala uma bate, coisa, me elas não conte uma fecha, coisa. né?
Então, ele fez tudo isso, essa atrocidade toda, né? Agora, como é que você me responde que uma mulher se corresponda com ele e chegou até a casar com ele? Pois é, o caso do goleiro Bruno também, né? Que matou, aí aparentemente, estava no meio dos criminosos aí envolvidos na morte Sim. de Elisa Fude, se foi ou não, não sei, mas foi incriminado, né? E mesmo na cadeia, sendo julgado por isso, já tinham várias mulheres se correspondendo. O Bandido da Luz Vermelha é a mesma coisa, né? Tinha uma Sim. coleção de mulheres e ele chegou a sair. Eu lembro no dia que o Bandido da Luz Vermelha saiu, eu estava dando uma aula na pós-graduação nesse dia, da Unifesp, e eu comentei, que loucura soltarem ele, porque ele vai voltar a matar. E dito e feito, né? Ele voltou a matar e aí ele foi morto, né? No É, dia que ele foi ele... morto. Não Agora lembro também como foi morto. responde, Luiz, por que uma mulher se sente atraída por esse tipo de homem? Infelizmente, Lúcia, pelo estereótipo do machista, né? Do machão. Tem algumas mulheres que fazem inconscientemente uma associação ao homem másculo, ao homem viril, ao homem poderoso, né? Lampião também já fazia isso, né? De uma certa forma, era poder, né? Quanto mais cabeças ele cortava, mais poder ele apresentava. Então, dentro da nossa mitologia, né? Às vezes, um homem que mata é visto como um homem poderoso e não como um doente mental, Meu né? Deus. Na ópera Turandot, que eu participei, uma cena lá que levantavam-se todas as cabeças, né? Que ele tinha matado, que ele tinha cortado, né? Eu não lembro muito bem da cena que era, mas eu lembro que eu estava em cena, levantava um cheio de cabeças do lado e tal. Tive o prazer de fazer Turandot com a Eva Marta, o maior Turandot do mundo. E tinha essa coisa do valorizar as cabeças, o olha aqui, né? Tipo, matei no cangaço era muito comum, né? Exibir a cabeça, né? Sim. Ó, tá aqui, o meu rival. Então, isso vem um pouco do inconsciente de. Olha, Lúcia, eu vou falar uma coisa que pode ser, nem sei se como é que surge agora no momento, mas me veio à cabeça. As mulheres que admiram um homem armado, né? No nosso país, o que a gente está Sim. vivendo agora, né? O que vale mais, um homem portando livros ou um homem que abre a coisa portando 2, 3 armas, né? E como gostaria o nosso governante, só 6 armas para cada um, só 6, né? Então, assim, você vê pessoas de bem, e isso que é interessante, né? Há pouco tempo eu estava andando na Paulista, vieram me dar armas para pessoas de bem. Então você vê, é contraditório, porque pessoas de bem aprenderam a falar, aprenderam a dialogar, leem, estudam, né? E A não arma é o precisam de livro, é o armas. argumento, ela não vai precisar de arma. Ah, mas e se ele tiver? Meu amigo, se o cara tá errado, você não precisa estar junto, né? Quer dizer, então não vou entrar nesse mérito, mas tem muitas mulheres que acham lindo um homem bonito, num carro bonito, com 2 armas na cintura. Há pouco tempo, não sei se você viu, uma menina que matou o namorado agora, aqui em São Paulo, não Vi. sei se foi em São Paulo, ele mostrou a arma para ela foi brincar com a arma dele, achando que estava desarmada, apontou na cabeça dele e deu um tiro na cabeça dele. E assim Então, todos os pais que mataram seu filho pequeno manuseando arma, né, o tiro na mulher, o tiro na melhor amiga. Então, a arma realmente, a gente está falando de Idade Média, vamos voltar todo mundo para a Idade Média, pedra lascada e, né, é. não tem mais diálogo, não tem mais estudo. A gente resolve na base da bala, né? Luiz, eu Eu queria como te educador, não agradecer posso. imensamente. Você sabe que você é Eu que meu agradeço. querido. Depois a gente vai marcar mais umas lives para falar sobre outros temas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está aí. Bom, contem comigo sempre. Eu não posso ajudar em todas as tragédias, em todos os acontecimentos. Eu sempre brinco muito. Eu falo, gente, eu não sou super-homem, né? Quando acontece uma tragédia, me ligam às vezes um jornalista perguntando se eu já estou lá no Rio de Janeiro, lá em Mato Grosso. Eu falo, gente, não acende uma luzinha no céu para mim. Eu não sou Batman, né? Eu dependo de uma estrutura. Mas sempre que eu posso, eu estou ajudando, como eu posso aí com os meus aprendizados aí em psicologia, em neurociência, em psiquiatria, né? O meu Instagram é @luispicasio. Vocês podem me adicionar, podem fazer perguntas. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. E busquem sempre bons profissionais para fazer terapia. Agora a
gente tem aí as terapias online, que estão facilitando muito a vida da gente. Podemos fazer terapia com quem a gente deseja, a hora que a gente deseja, né? E busquem bons profissionais, boas universidades, mas foquem sempre na solução e não no problema. O problema é simplesmente algo que você vai ter que pensar para achar a solução. Mas o foco da sua vida é a solução, não o problema. Tudo vai dar certo no final. Obrigada, Luiz. Eu quero avisar para todo mundo que essa live vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP e vocês podem compartilhar. Obrigada, Luiz. Obrigada, Célia. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Célia Genari. Um beijo para você. Beijão. Tchau, tchau.